Boa tarde a todos. Estamos aqui no início da final da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Excelência, tiro esportivo, modalidades, kit olímpico. A gente vai fazer uma breve explicação como é que funciona a modalidade. Todos os atiradores inscritos na prova atiraram 125 pratos. Foram 75 pratos no sábado e 50 pratos no domingo. Totalizando 125. Os 6 primeiros colocados, que estão agora já na disputa da final, mantém nas costas um número que pode ter uma importância grande. O primeiro colocado tem o número 1 e o sexto colocado o número 6, por essa ordem. Eles vão atirar inicialmente agora nos postos 3, 4 e 5, 20 pratos. Sempre dobles. O que são dobles? São 2 pratos simultâneos, um saindo da casa alta, outro da casa baixa. E o atirador tem que quebrar numa ordem prevista, um depois o outro. Se quebrar os 2 juntos, não vale, tem que repetir. Atirado esses 20 pratos, o atirador que tiver o pior resultado será eliminado, ou seja, ele é o sexto colocado na prova. E se houver algum empate, aquele número das costas, que é o chamado bib number, que tem relação direta com o resultado de 125 pratos, vai ser o desempate. Quem tem o menor número permanece na prova e o outro é eliminado. A única exceção é quando sobram 2 atiradores. Aí o bib number já não entra mais. Se sobrarem 2 e houver um empate, aí o título da prova vai ser decidido no que a gente chama de shoot-off. Então vamos lá, o pessoal está saindo do início da prova, no posto 3. Nós temos aí o placar ao lado aí. Vocês estão vendo uma curiosidade aí que nós temos entre os atiradores da final uma dama, que a gente chama no tiro esportivo a dama. Ela se classificou, ou seja, fez um resultado melhor que a maioria dos homens aí que estavam. Nós tínhamos apenas 2 damas. Além delas participarem de um campeonato separado só de damas, a confederação faz agora que elas participem junto com os homens, exatamente para que elas possam pegar experiência nesse tipo de final e competição. Inclusive, quando acabou o posto 3, ela estava na frente. A Geórgia é uma jovem atiradora, muito promissora, muito jovem e com resultados a níveis mundiais. Eu estou aqui do lado com um grande atirador de esquite do Brasil, o senhor Roberto Bogos, que vai estar ajudando a gente aqui nos comentários. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Uma coisa muito importante é que nessa final, assim como foi na primeira prova do Campeonato por Excelência em Curitiba, nós tínhamos 6 atiradores, sendo dos quais 3, vamos chamar assim, da nova geração, né? E que ficaram para a final, eliminando primeiramente os 3 mais tradicionais, vamos chamar assim. E isso é absolutamente importante, tendo em vista que o desenvolvimento de qualquer ramo da atividade humana presume renovação. E mesmo um esporte tão difícil de ser praticado no nosso país, tendo em vista preço de insumos, tendo em vista a documentação necessária, enfim, não é fácil praticar o esporte. Mesmo assim, nós estamos tendo a alegria de ver uma nova geração renovando esse time
nas 3 modalidades olímpicas, não é apenas no esqui. E na prova de hoje, que é a segunda prova do campeonato por excelência, além de ter também pessoas dessa nova geração, a gente tem o prazer de ver, como havia dito o Marcos, uma atiradora, né? A nível de competitividade muito alto. E não é apenas isso que deve ser salientado. O que deve ser salientado é que essas pessoas da nova geração representam um futuro absolutamente promissor para o próximo ciclo olímpico, porque você vai ter a soma da experiência de ter organizado uma Olimpíada dentro de casa, que é bem diferente do que você participar de uma Olimpíada em outros países, somado ao fato de ter novos valores participantes disso. Então isso nos dá um alento de que talvez a gente tenha no futuro resultados bem melhores a níveis mundiais. Agora, o Bogos, eu acho que foi uma pena, né, a Geórgia não tinha ainda realmente entrado no circuito, ter participado da Olimpíada do Rio de Janeiro. Teria sido uma experiência para ela excepcional. Mas a gente nota que o bom atirador, Marcos, você sabe disso melhor que ninguém, ele tem que somar frieza com coragem, né? Quer dizer, ser destemido na hora de tomar suas atitudes e não deixar a empolgação atrapalhar, porque tiro não tem acordo, você deu no gatilho, já foi, né? E essas qualidades básicas, principais, a Geórgia tem. E eu acredito que até chegarmos nas próximas Olimpíadas, desde que seja feito com ela um trabalho de base muito bom, não apenas em treinamento, mas participando de provas internacionais, e a Confederação está prevendo isso, uma série de planejamentos. Eu tenho a impressão que, mesmo não tendo tido essa oportunidade das Olimpíadas anteriores, ela pode realmente, como a gente diz, dar trabalho para os outros nas próximas Olimpíadas. Assim esperamos, pelo menos. Com certeza. E para informações dos senhores, nós temos aí nessa final o atirador que tem número 2 nas costas é o Renato Portela, que foi o representante do Brasil na modalidade esquite olímpico no masculino na Rio 2016. Está participando aí da final. No momento agora o pessoal está acabando o posto 5, seriam os 10 primeiros pratos. Como eu disse, a primeira eliminação do atirador, que é o pior resultado, vai acontecer no 20º prato. Então eles estão acabando agora, o pessoal que está saindo do posto 5 está totalizando 10 pratos atirados. Logo em seguida teremos aí a atualização aí do placar no vídeo aí. Eu tenho a impressão, Marcos, que acho que praticamente 99% da nossa audiência é de praticantes de tiro, pessoas que estiveram aqui presentes ou que, mesmo estando presentes, estão ainda terminando outras provas e assistirão isso nas suas casas. Então é preciso que a gente coloque as coisas exatamente na maneira certa, e que é a seguinte: hoje, nessa modalidade esquite, como o Marcos disse, nós temos até representantes que participaram nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Porém, em termos mundiais, os níveis atingidos nessa prática no nosso país não são excepcionais. Eu diria que pode ser classificado de medianos. E por uma série de fatores, evidentemente, de desenvolvimento. E por isso que nós achamos que essa nova geração, ela vem com uma técnica nova, ela aprendeu pela primeira vez já o moderno, não teve que passar pelo esquite antigo, né? Passar pela evolução antigo, total da modalidade. Passar uma esponja no cérebro para pegar o novo. Aqui, e a outra grande função... nós temos atualização aqui do placar. Não sei se está batendo com o meu aqui. Até agora a Geórgia está na frente com 10. Depois temos o Rodrigo com 9. Zé Pedro e Portela. O
O Vendrúsculo também 9, Zé Pedro e Portela 8 e o Robert tem 7. É só para o pessoal entender, se a eliminação fosse agora, o Robert Vieira sairia da prova, seria o 6º colocado. Mas temos mais 10 pratos ainda, muita coisa. E concluindo aquilo que eu estava dizendo, a outra finalidade importante dessa nova geração é servir de pressão para os mais tradicionais, né? Então é a competitividade saudável que realmente impulsiona o esporte. Depois de um longo tempo, nós estamos vendo essa renovação que se concretizou, que abriu uma nova página nessa modalidade, exatamente na primeira prova do Campeonato Excelência, que foi praticamente há 30 dias atrás. Curitiba. Foi uma surpresa agradável para todos nós e nós esperamos realmente que isso frutifique da melhor maneira possível. Tivemos um probleminha no placar aí, ó. Porque ali não são só 2 pratos. São 4 pratos que cada um atirou ali. Daqui a pouco a gente corrige. E para esclarecimento dos espectadores, esse prato que o pessoal está tirando é o chamado prato flash. Ele tem um pozinho preso nele com um papelzinho. E quando a gente quebra o prato, esse pó espalha no ar e dá essa sensação de que ele explodiu. Na verdade é o pó simplesmente que espalhou no ar ali, dando o resultado do prato sendo bom quando solta o pó. A finalidade principal, vamos chamar assim, dessa pirotecnia é possibilitar principalmente a transmissão televisiva de mídia dedicada a apresentar essas competições, porque caso contrário a velocidade do prato, que é em média de 85 km por hora, e no caso de dublê são 2 pratos que se cruzam em sentidos opostos, ficaria muito difícil transmitir a imagem deste tipo de prato, de target, sem o efeito de alvo, do pó, não é isso? fazendo com que quem assistisse não fosse, mesmo sendo do ramo, não ia entender bem em que os atiradores estão atirando. Então esse efeito pirotécnico ele serve exatamente para que a pessoa possa acompanhar, ver qual é o prato que quebrou, qual foi o target que não quebrou, que foi errado e assim por diante. Nós estamos com um probleminha no placar, tá, gente? Esse posto 3 aí que está sendo atirado pela segunda vez, são 4 pratos para cada atirador. É um dublê que a gente chama do dublê normal, que é atirado durante a prova, e um dublê invertido, aonde o atirador quebra primeiro, porque normalmente a gente atira o dublê, primeiro o prato que vai, para depois atirar o que vem. E ali na 3 e na 5 o dublê invertido, o atirador atira primeiro o prato que vai, para depois o que vem, para depois atirar o que vai. Ah, não, agora é invertido, né? E um detalhe, né? Na segunda passagem ali pelo posto 4, que são apenas 2 pratos, agora nós estamos atirando o dublê invertido, que é o primeiro a casa baixa. Na primeira passada ali, foi atirado o primeiro casa alta. Estamos chegando próximo à eliminação do primeiro atirador, que vai ser o 6º colocado da prova.
Para não parecer, mesmo para os praticantes de outra modalidade, as finais têm uma série de peculiaridades, como o Marcos estava dizendo, mas para facilitar o entendimento, são num total de 50 pratos, sendo que a primeira bateria é de 20 pratos e depois, consecutivamente, 3 baterias de 10, em que em cada uma delas é excluído o que fez menos ponto, sobrando 4 atiradores nas últimas 2 baterias de 10, sendo que na primeira, entre o quarto e o terceiro, se decide o bronze, por quem foi o vitorioso, e na última se decide ouro e prata, ou seja, quem ficar para a última bateria, no mínimo já é prata, e caso vença será ouro. Essa é a forma simples, digamos assim, de entendermos essas regras de finais da prova de esquite. Como nós temos agora a próxima, primeira eliminação, eu atualizei meu placar ali. Zé Pedro 16, Portela 17, Vendrusco tá atirando, é isso? Vendrusco até agora 3-0. É importante só lembrar que nessa primeira bateria é um total de 20 pratos. 20 pratos. Nesse momento está sendo eliminado o atirador Robert Vieira. Robert, que é de Recife, não é isso? Recife. Ele atira pelo Caxangá. Quanto ele fez em 20? 15. E 15. Nós temos já todos os atiradores tiraram bom 0. É claro que a Geórgia, esperemos que ela não erre os 4. Se ela errasse os 4, ela seria eliminada. Faria 15 e como ela tem o número das costas maior do que o do Robert, ela sairia. Como ela já quebrou 2, o Robert já está eliminado, mas ela tem que atirar esses 2. E eu vou te contar, você sabe quem está na frente, Bogos? Não. A Geórgia. Uhum. Ela tem 19 em 20. Depois nós temos 2,17, 2,16 e o Robert eliminado com 15. Confirmação lá da arbitragem, da eliminação dele. É importante que se explique uma coisa, Marco, você que é o técnico disso. Esses resultados dessas diversas fases, para quem fica, somam ou cada um começa de 0 outra vez? Ah, boa pergunta. Independente do resultado, o resultado dos 125 pratos, como eu disse, determina aquele número das costas que pode ter uma importância grande em caso de empate aí nos primeiros 50 pratos. Mas todos entram zerados, com a mesma quantidade. 0 pratos e
E os 2 atiradores que sobrarem para disputar o ouro e a prata vão ter atirado no total 60 pratos. 50. 50? 60 na fossa. Ah, ok. É uma bateria de 20 e 3 de 10. Agora, vamos ilustrar também que na fossa olímpica você comentou sobre os nossos resultados do esquite a nível mundial, que são medianos, eu concordo com você. Mas na fossa olímpica, nós estamos com um resultado excepcional aí nessa etapa. Temos um atirador, o Jailson, não é isso o nome dele? Jason, com 100 em 100. Ou seja... Ontem ele fez 75 em 75, né? Que é um orgulho. Hoje ele fez mais um 25 em 25. E se por acaso ele fizer outro, que também não é impossível, quem faz 4 faz 5. Pode bater o recorde brasileiro da fossa olímpica. Pra vocês terem uma ideia, evidentemente que essas 3 modalidades olímpicas são importantes, mas no fundo do coração a gente tem a tendência de ter uma quedinha exatamente pela modalidade que a gente participa. Claro. Né? E para ter uma ideia em números, né, da importância desse resultado da fossa olímpica, é que no total de 125 pratos no esquite, em que algumas Copas do Mundo é quase que normal encontrar esse resultado de 125 em 125, no Brasil não se faz um 125 desde o dia em que chegou aqui Pedro Álvares Cabral. Então é muito tempo, hein? Faz um pouquinho, né? Então, eu acho que, como eu disse anteriormente, nós estamos no caminho certo, mas não vamos viver de ilusão, né? O pessoal, Marcos é praticante disso também há tempo. Para o pessoal ter uma ideia do que significa isso, uma final olímpica nos últimos Jogos Olímpicos aí tem sido 121 e 125, ou seja, o pior dos 6 primeiros colocados tem um resultado de 121 e 125. Inclusive no Rio parece que teve até um shoot-off, teve mais e sendo que em 121 normalmente não é um que tem 121. Sim, são 10, vários, são 15, né? Exato. Então, e aí se faz uma seleção evidentemente para completar os 6, né? E para o pessoal ter realmente uma ideia, o melhor resultado que a gente teve aqui dessa final entre esses 6 que estão atirando é do atirador José Pedro, que é 116, que é o índice América. O MQS da prova são 114 pratos, é o mínimo qualifying score. O 116 é o índice América e o 118 é o índice Mundo. Esse índice Mundo ele é obtido exatamente com aquele resultado mínimo para entrar na final da Olimpíada, menos 3 pratos, não é isso? Isso. Que é o índice Mundo. Então agora a eliminação é mais rápida. Já não precisa mais de 20 pratos. Agora a cada 10 cai mais um. Agora vai cair o 5º, né? Vai cair. Quem cai agora é o 5º colocado da prova. Isso. Lembrando que a nossa atiradora lá tá ganhando dos marmanjos, todos, até agora, né? Vamos ver se ela vai conseguir manter o nível que ela fez 19 em 20. Que a nível mundial é um bom resultado, né? 19 em 20. A nível mundial, os atiradores têm feito em 50 pratos, entre os próprios 50, mas normalmente a gente encontra 48, 47, 49, com uma certa frequência. Agora nós estamos com o nosso placar aí da tela, ó, bem atualizado. No momento, atirando o Rodrigo Simões. Vocês viram que ele errou os 2 pratos, é a chamada comumente de brincadeira a bicicleta. Os 2 zeros no dublê, a gente brinca até com a gente mesmo, porque isso acontece com todo mundo. Outro dia eu tava assistindo
na internet uma final de uma Copa do Mundo, onde o bicampeão olímpico Vincent Hancock, o americano, fez uma bike na 3. Então, se ele pode, por que nós não podemos? Então, para vocês entenderem bem, se fôssemos eliminar agora algum atirador, vocês estão vendo que tem 2 atiradores com 19. O Rodrigo Simões sairia, porque ele tem o número das costas maior do que o do Zé Pedro. Claro que não é agora, faltam ainda 6 pratos para essa eliminação. E o Zé Pedro obteve essa vantagem porque teve o melhor resultado nos 125 pratos que foram atirados no sábado e hoje pela manhã. O Portela, nosso representante da Olimpíada. Zé Carlos Vendrusco. Atualmente, me corrige se eu estiver errado, é o primeiro do ranking brasileiro, é isso? Sim. Eu tive o prazer de viajar com o Vendrusco, o Campeonato Sul-Americano no Peru, 2016. Agora estamos próximos. Mais 4 pratos, teremos a eliminação de mais um. Se fosse agora, seria o Zé Pedro. Continuamos com a Geórgia na frente com 2 zeros em 26 pratos atirados. E 2 pratos a mais do que quem vem em segundo lugar. E olha que ela... Com 22 e ela está com 24, exato. Depois tem um 21 e um 20. Ela só depende dela. Ela só depende dela. Se ela empatar com todos os outros, agora é a campeã da prova. Zé Pedro 23, é o resultado dele em 30 pratos. Portela 24. Tá começando a ficar fácil pra menina, viu? Normalmente essas finais elas terminam ao término só, né? Parece uma repetição, mas evidentemente é uma coisa muito competitiva. Se o atirador tem um mínimo de falta de atenção, e como é dublê, ele bota 2 zeros, e aí a vantagem dela, não quero dizer em absoluto que isso seja um vaticínio, mas eu diria que isso só termina no último tiro mesmo. Ah, sim. Eu acredito que seja difícil a prova ser decidida antes do último posto, porque é 4 pratos de distância. Porque 4 não, 5, né? Teria que ter 5 pratos no último posto. Porque nós estamos apenas agora excluindo ali, ó, aconteceu o quinto, aí, né? O que eu já tinha falado. O atirador Vendrusco quebrou os 2 pratos num tiro só, no primeiro tiro. Com isso, não vale o resultado e ele repete o dublê. Caso ele quebre os pratos invertido, eu falei que tem uma ordem correta de quebrar. Se ele quebrar invertido, ele repete o dublê e o primeiro prato é considerado 0.
24 também. Rodrigo Simões no posto 5. Esclarecendo para todos. Se eu tiver errado, você me corrige, Bogos. Zé Pedro de São Paulo, Portela de Brasília, Vendrúsculo de Ribeirão Preto. Interior do estado de São Paulo. Sim, Robert Recife, já falamos. Rodrigo Simões. Rodrigo Simões de São tá Paulo, atualmente morando em Uberaba. Está morando em Uberaba, mas ele atira pela Federação Paulista. E a Geórgia, ela é gaúcha. Ela é do Rio Grande do Sul, a cidade... Você sabe me falar a cidade dela? Acho que é de... Não. Eu acho que é de Caxias. Não tenho certeza. Bom, nós já temos o Zé Pedro eliminado. Mesmo sem a Geórgia atirar, como ela já tem um prato a mais do que ele, o Zé Pedro é o 5º colocado. Alguma decisão da arbitragem ali? Você percebeu o que aconteceu no dublê dela? Não. O prato flash, ele é um prato difícil pro juiz, né, Marcos? Porque de vez em quando ele bate, sai fumaça, mas não quebrou o prato, então ele não tá... Ele tá apto a ser atirado, aí é uma coisa muito rápida que o juiz tem que decidir e de vez em quando um consulta o outro e tal, quer dizer... ele dá margem à dúvida. Como regra, a primeira e única coisa que tem que atingir o prato é o chumbo do tiro, né? Nada antes. Saiu um prato só, repete. Ela quebrou invertido, então. Primeiro 0. Ela quebrou invertido. A juíza cantou 0 ali. Mas o outro prato me parece que não saiu. Se não saiu, Vai repete. lá, então vai repetir, sim, tá foi vendo? o que eu tinha visto a primeira vez. Quer dizer, apesar da sua idade, você vê muito bem, né? Bem. A juíza que tá lá pertinho cantou errado, você imagina. Eu daqui tô cantando certinho. Então a Geórgia tem 28. Sai o Zé Pedro, né? Zé Pedro. Geórgia 28. Ficam 2 com 24, um com 25 e a Geórgia com 28, ampliando para o segundo colocado de 25. A vantagem que era de 2 pratos agora passou para 3. Então agora a gente vai seguir pros... Mais uma rodada de 10. Já tiramos 30 pratos. Vamos agora pro prato 31 a 40. Para tirar o quarto colocado Isso e quem sobra é bronze. Sim, no mínimo. No mínimo. No mínimo bronze. Não. É no máximo bronze, porque o quarto lugar que sai não ganha nada. Sim, depois Agora, que sai o quarto, é no mínimo bronze. Aí já tem garantido o pódio. Ah, sim. Ele nem participa da outra final. Exato. E na outra final é no mínimo prata, né? Quem entra na final dos dois, Sim, sobrou. mesmo que perca, é prata. Então nós temos aí a Geórgia com 3 pratos de vantagem, que é bastante coisa. Zé Pedro saiu. Temos agora Portela com 24. Vendrúsculo 24. Rodrigo Simões 25. E a Geórgia 28. Retornamos ao posto 3. 4 pratos, 2 dublês, sendo um invertido. No posto 4, voltamos a atirar o baixa primeiro. Correto? Só o baixa. Não, no posto 4. No posto 4 é um só. Pois é, um dublê, o baixa primeiro. Baixa primeiro. Baixa primeiro. E no posto Porque 5, são 10 pratos. já tiramos 30, Então, passamos 3 vezes. são 10 pratos por rodada, então você tem 4 pratos na 3, 4 pratos na 5, dá 8. E Na dois 4 na são só 2. Isso. Para fazer os 10. E aí alternadamente. Quando você passa pela 4 é alta, na próxima vez é baixa e assim vai. Isso.
Você tem algum palpite? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu estava pensando nisso agora. Independentemente de palpite, eu vou te dizer que é uma surpresa agradabilíssima, mas uma baita surpresa. E você vê, se você observar bem, que o nível técnico desses atiradores é muito parecido. Aquilo que está desempatando, na minha opinião, a favor da Geórgia, foi aquilo que eu disse antes, exatamente o comportamento absurdamente contido dela. Ela está atirando como se estivesse num treino. Isso, apesar de a gente ter essa qualidade, apesar de existirem profissionais da psicologia do esporte que melhoram o comportamento do atleta, tem um lado que nasce com a pessoa, né? Sem dúvida. Porque esse aí não dá pra... É genético, realmente, a postura. E como tem um lado também da habilidade técnica, que também a pessoa às vezes nasce com ela. Isso fica muito claro no esporte mais praticado no Brasil, que é o futebol. Eu que sou professor de educação física, trabalho na área, todas as pessoas do mundo evoluem técnica, taticamente, é só treinar. Agora, quando você tem uma habilidade nata, fica mais fácil. Sem dúvida. Por esse placar. Agora Portela e Geórgia estão empatados, né? Com 28 pratos cada um. Não. Ah, não, sim, mas a Geórgia falta tirar 4, né? Olha lá. O Portela não tirou a 4 ainda, já tirou? Já. Já? Ele já tirou ao posto 3. Ele é o primeiro agora. A Geórgia errou mais um. E agora ela tem um dublê difícil, que é o invertido. Então a gente vê que num postinho ela perdeu 2 pratos. Não acabou a prova ainda não, né? Apesar dela estar na frente. É no último tiro. É no último tiro, nós já falamos isso. Vantagem que poderia ser de 4, caiu para 2. De 3 caiu para 2. E agora já são 2 atiradores com 28. Olha a dança dos números, né? Portela errou um agora. O dublê da 4 que... O lado emocional agora começa a pesar mais do que o lado técnico. Podem acreditar que nessa modalidade esportiva o lado emocional ele é muito importante. E decisivo, né? E decisivo. Como você disse, o nível técnico é muito próximo de todos eles. Haja vista o resultado no 125. Geórgia pode voltar para 3 de vantagem, se quebrar os 2. E foi o que aconteceu. Os 3 estão com 29 agora, fora a Geórgia, né? Exatamente. Nesse caso, a gente já sabe, né? Já explicamos, o Rodrigo Simões sairia em caso do empate triplo. Por causa do Bib Number, né? Pelo Bib Number, que é o número das costas. Renato 33.
Agora é decisivo para os três ali, né? O Renato já Não, e pro Vendrúsculo já se também. salvou. Porque O Renato já tá salvo. esse dublê pro Vendrúsculo é fundamental. Isso é considerando que a Geórgia vai quebrar 2 pratos, passaria para 34. Nesse Diferença caso de um. aí, o Rodrigo Simões já sairia, mesmo ele quebrando os 4, ele vai empatar com os outros 2. E se a Geórgia quebrar 2, tá na frente dele. No mínimo 2, né? Agora o Rodrigo só se salva se a Geórgia errar os 4, que eu acho difícil. Ela errou. Então nós vamos ter a eliminação agora do Rodrigo Simões. E agora ficou tudo mais perto. Rodrigo eliminado. E a Geórgia agora caiu para 1 prato de vantagem. E lembrando que em caso de empate na próxima eliminação, ela perde. Só não existe mais a influência do Bib Number entre os 2 primeiros. Correto? Sim, entre os 2 primeiros é shoot-off caso empate. Exato. Até agora tiraram 40 pratos. Agora o próximo que sair fora é bronze. Sim, tiraram 40 pratos. Então, na verdade, são 60. Eu estava certo. Vão tirar mais 10, 50 pratos, elimina o bronze. Não, eles Mas já tiraram 40. Eles atiraram 20, saiu o quinto. Atiraram 10, saiu o quarto. Não, eu acho melhor a gente Atiraram fazer... 10, saiu o terceiro. Certo. E até aqui deu 40 pratos. Vão tirar mais 10, 10, 50. 50 sai o bronze. o bronze. Aí tirou mais 10, 60 para definir ouro e prata. São 60. 60 pratos no total na final do Skate Olímpico. Agora retornamos ao posto 3. Estamos entre Renato Portela de Brasília, José Carlos Vendrúsculo de Ribeirão Preto e a Geórgia do Rio Grande do Sul. Não tenho certeza da cidade que ela mora, se é Porto Alegre ou se é Caxias. Não, Caxias não é não, né? Você sabe a idade da Geórgia? Não. 20 e poucos anos, talvez? Isso. Vamos agora para a definição da medalha de bronze da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo na modalidade skate olímpico. Prova que está acontecendo na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, cidade metropolitana, Grande BH. No Clube Mineiro de Caçadores. Eu tô aqui do lado de um paulista, mas eu vou falar assim mesmo, o melhor clube de tiro do Brasil. Você concorda comigo? Não, eu acho eu acho que a sua declaração é absolutamente coerente. Acho apenas que a pergunta é indiscreta. Discreta? Bem. Você votaria no clube de caça e tiro de São Paulo? Ou no de Curitiba? Olha, eu acho que se equiparam. Sim, não, correto. Né? Você mesmo falou que a gente tende a puxar a sardinha pro nosso lado. Não, mas eu vou completar. Agora, se entrar nisso, além do clube, simpatia, então eu acho que você ganha.
ganham, né? Os mineiros são mais carinhosos, recebem bem as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Qual canal? É, agora que a coisa começou a apertar ali, Bogos, nós vamos ver se a Geórgia vai dar conta de segurar. Lá, os dois quebraram 4 pratos. Uhum. Conforme for agora empata. Exato. Os 3. Porque o dublê da 4 não é um invertido, né? É o normal. Ela vai para 41 se acertar os dois. Sim. Isso. E dá um grande passo. Errou um, É, vai para 40. Agora a diferença é um prato. um prato. Lembrando que se ela empatar com qualquer um dos dois, ela sai. Sai com bronze, né? Bronze. Vocês podem ver que o atirador que fez o melhor resultado foi eliminado na segunda atirador a sair, né? Uhum. Ou seja, a final. Na final, apagando tudo, entrando zerado, outros valores aparecem, você Sim. entende? Porque uma coisa é você fazer uma prova dividida em 2 dias e a outra coisa, na hora da final, ver a hora da verdade. Né? O Portela já se garantiu, porque se o Vendrusco empatar com ele e a Geórgia passar, olha lá, ó. O resultado do Vendrusco tá errado ali na tela. Tem um 0 para a Geórgia que ela. Ah, não, tá certo. Só tem 2 pratos pro Portela e 2 pro Vendrusco. 0 e bom? Zero e bom. Bronze. Nosso placar da tela tá desatualizado. Não faz mal. O Vendrúsculo sai, não é isso? Olha lá, ó. Exatamente. E agora estão empatados Portela e Geórgia e o Vendrúsculo medalha de bronze. Geórgia 42 que ele cantou ali. 43 para nós. Aqui, tá empatado. Empatado aí, dona Geórgia e Vendrusco. Ela tá empatado. Não, tá empatado. Empatou Geórgia e Vendrusco. São 50, né? Agora 50. Falta 10, né?
Big Number, mais nervoso. Big Number na terceira é Big Number. Teve uma. Puta merda. Marcos, você vai uma massagem. Você vai uma massagem. Eu? Não, você. Sofrência. Última forma. Renato Portela, 43. José Vendrúsculo, 41. Jorge Furquim, 41. Pelo Big Number. Terceiro lugar. Eu tava certo aqui. Geórgia então foi eliminada. Foi o que eu tinha dito antes. Jorge bronze. Houve um empate entre José Vendrúsculo e Geórgia com 41 e 50. Decidiu pelo Big Number. Decidiu pelo Big Number. E curiosamente nós temos aí o nosso representante olímpico, Renato Portela, e o atual primeiro do ranking brasileiro da modalidade, disputando o ouro e a prata. Mais 10 pratos, sendo que o Portela tem 2 de frente. Bom e 0. Bom e 0. Portela errou mas um prato que ele não é fácil. Esse é o mais difícil. É o mais difícil, exato. Não sei se você acha isso Acho sim. Inclusive o dublê invertido no 5 é mais fácil do que da 3. Isso mesmo. O Vendrúsculo tirou né? Da vantagem. Matou os e lembrando que agora não tem mais, o Big Number não decide mais. Se chegarem empatados depois do posto 5, vão pro shoot-off. No shoot-off, eles começam pelo posto 3 e cada um atira apenas um dublê. Atira um dublê e sai. Aí o outro atirador atira um dublê e sai. Até que alguém quebre um prato ou 2 a mais do que o outro. O Vendrúsculo tem que quebrar o dublê, senão vai dar uma vantagem grande. Olha lá, ó. Acabei de falar. Portela entra com 2 pratos de vantagem. No último posto. Se ele quebrar 3, ele já é ouro. Vamos ver. Agora que é lá a hora da postura, né? Emocional. Agora, quando você se quem cobra, pode mais, tenho que quebrar para ganhar, ou tenho que quebrar para empatar. Nesse dublê, se ele quebrar um deles, já ganhou. A distância que ele está quebrando os dublês é bem determinada. Né? Como ele tem 5 pratos de vantagem, mesmo se o Vendrúsculo quebrar os 4, ele já ganhou. 50. Fica 50. Então o resultado final: temos Renato Portela em primeiro, José Carlos Vendrúsculo em segundo e Geórgia em terceiro. Nossa dama tirou muito bem. Para a alegria geral da nação. Tá ali com o marido, que é também atirador. Isso para ela é uma grande vantagem, porque pode levar ela para atirar, que ele também atira. Beleza. Então, pela diferença de um prato. Essa vitória foi muito importante para o Portela, porque o Portela teve um hiato na vida de atirador dele. Ele vinha num nível muito alto. Eu concordo. E aí parou um pouquinho e tal, enfim, coisas. Ele descansou um pouco. Exatamente. E agora ele retomou com força total, uma dedicação completa. Então essa vitória vem exatamente a premiar essa perseverança, essa vontade. Ele vinha perdendo umas finais aí, né? Como perdeu em Curitiba. Exato. Né? Então eu conversei com ele depois da prova de Curitiba, quer dizer, ele continuava tão determinado quanto, e está aí o resultado. Muito merecido, absolutamente merecido. Bom, vou agradecer aqui a presença do meu grande amigo, meu professor de esquite,
quando vinha a BH tirar, tinha a paciência, o Século prazer. XVIII. Nem tanto. Tinha o prazer de estar me orientando e isso foi de grande valia para mim nessa curta Obrigado. carreira que eu tenho. Obrigado, como querido. tirador. Eu Foi um tenho prazer. Eu nunca vou esquecer disso, pode ter certeza. E foi uma bela final. Agradecer aí a presença de todos aqui no Clube Mineiro de Caçadores, prestigiando essa segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Esquite Olímpico. Tá, então, mais uma vez, para encerrar, tivemos ali a apresentação dos vencedores, agradecimento aos árbitros que têm atuado aí. Isso foi uma grande evolução. E vamos agora, em seguida, para as finais, da Fossa Olímpica. E lá vocês vão saber o resultado lá, se o cara conseguiu fazer o Jason. O 125. O 125, né? que é o recorde brasileiro. De qualquer forma, aqui no esquite agora é tudo festa. Pódio, Isso. medalha, merecidamente, E etc. vamos ter a premiação e vamos para a Fossa Olímpica. Muito obrigado e um Muito abraço obrigado. a todos. Obrigado também pela atenção de vocês. Marcão, viva! Valeu, obrigadão. Foi bom demais. Você aqui.